consagrado para te servir, Deus. E por isso eu sei que eles estão na mão perfeita do Senhor. Eu sei que tu tem cuidado dos mínimos detalhes sobre as nossas vidas por essa razão, papai. Pai querido, abençoa esse lar. Conduz cada um, Senhor, da sabedoria, da estratégia, da graça, da poder, da autoridade. Pai querido, dá discernimento acima de tudo, papai, para que eles possam viver um dia após o outro. Crendo, Senhor, que o Senhor é com eles, que o Senhor se manifesta, Senhor, na tua palavra, que o Senhor traz vida onde não tem, que o Senhor abre porta onde não tem, que o Senhor dá estratégia onde não tem. Pai querido, cerca, Senhor. A tua palavra fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temos livre e os guarda. Que o Senhor venha acampar os teus anjos nesse lugar e os livrar e os guardar, Senhor. Pai querido, que cada mente, cada coração presente nesse lugar esteja com consciência aberta, com a mente aberta, com o coração sensível ao teu Espírito Santo para ouvir a tua voz. E não sejamos só como ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai. Isso nós queremos te louvar nesta noite, te agradecer por todas as dádivas, Senhor, que o Senhor já tem feito, pelos teus cuidados, pelo novo amanhecer, pelo pão de cada dia, pela saúde, por tudo que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, papai. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pelos teus cuidados, papai. Abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, amados. Eu não ia nem gravar, mas eu vou gravar porque o pessoal fica esperando ministrações. Verdade. E eu sei que o povo está ansioso, né? Tem que ouvir uma palavra. E o Senhor me colocou a me gravar assim. Deu uma palavra, vou estar ministrando, vou estar gravando, vou estar enviando. Então, quem tiver com a Bíblia, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós passamos na casa da Priscila, nós consagramos a casa lá, ungimos, trouxe uma instrução para ela. Amanhã nós vamos ter culto lá. E estamos intercedendo às 3 horas. Mas tudo isso que está acontecendo não é para nos distanciar de Deus. Tudo isso está acontecendo é para nos aproximar de Deus. Se a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, refúgio, para quem não sabe, quem já ouviu da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, é um lugar onde está havendo um bombardeio, as pessoas vão para o refúgio. Nos Estados Unidos, existem muitos furacões, tufões, tudo, e por costume, eles têm um lugar de refúgio, que quando tocam a sirene, eles entram num porão, um lugar protegido, até passar o furacão. Então, isso que a Bíblia está dizendo, é meu refúgio e fortaleza. Fortaleza é um lugar bem reforçado, fortalecido, lugar blindado, né? Difícil de passar. Então, isso. Então, tudo está acontecendo é para que às vezes vamos chegar a Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele que vai nos guardar no meio desse caos, Ele que vai nos proteger, tá bom? Então creia nisso, que é hora de buscar, é hora de orar, é hora de congregar, não é hora de ficar despercebido, estar, sabe, na hora de buscar, de estar ali, ó, no meio do povo orando, buscando, crendo, ouvindo a palavra, fortalecendo, porque é dessa maneira que nós vamos vencer pela fé todas essas crises, todas essas guerras, toda essa situação. E aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, eu vou estar lendo, tá? Versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mas amigo dos prazeres mais do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, que conduzidas de várias paixões,
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambré resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos, de mente reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Deixa eu dizer algo. Lembra que quem escreveu isso aqui foi Paulo a Timóteo, trazendo uma revelação, aqui no meu título diz, dos últimos dias. Dos últimos dias. É uma profecia debaixo de uma revelação dos acontecimentos que nem tinha acontecido. E eu quero chamar a atenção que isso aqui, esse texto, essa palavra, esse relato, tem mais de 2000 anos. Passou 2000 anos. E está aqui nos informando. E eu pergunto, alguém tem dúvida que nós estamos vivendo nos últimos dias, se você olhar para esse roteiro? Se você olhar para esse roteiro e observar, e você fazer uma pesquisa, ou parar um pouquinho e seguir o curso da humanidade, e você vai descobrir um detalhe, porque ele está dizendo aqui, dentro desse roteiro, que a qualidade humana, nesse tempo, vai ser a pior. Egoísta, avarento, desobediente, ingratos, desobediência aos pais, quer dizer, é como se tivesse desmantelado o caráter, os valores, na íntegra, na sociedade, na casa, na família, na igreja. Até na igreja está dizendo, assim como resistiram a Moisés, mas hoje em dia está dizendo que a decomposição será algo generalizado. Agora, entenda isso, que nesse texto, quando Paulo escreve isso, há 2000 anos atrás, vamos calcular agora. Se você pega os filmes de Hollywood, vamos pôr lá de 1940, vamos pôr 1940, que tem alguns que você pode comparar. Antes não havia televisão nem nada, hoje nós temos informação por causa de televisão, de filmagem e tudo. Você viu como que era o vestuário, a educação, a cordialidade, há 50 anos atrás, os tratos, como as mulheres se vestiam, como os homens se vestiam. Era um escândalo falar de divórcio. Nossa, a família que tivesse uma filha que divorciou, nossa, era um escândalo na sociedade, não é isso? Um escândalo. As praias, nossa, a mulher que colocasse, mostrasse um pouquinho da perna, já era um escândalo, não é não? Havia pudor, havia uma educação generalizada, tá? Os velhos, mais velhos, quando sentavam a conversar, os novos ficavam em outro ambiente, havia respeito para os pais a toda a prova, não havia aquele respeito, né, que você vê, o pai olha, vai dormir, só falava isso, já ia dormir, né? Aí você vê, passou 1940, década de 80, começou a vir a onda rock, a onda da liberdade, né? E foi, você vê, começou a perder um pouco o pudor, começou, e foi indo. Então, se você fazer uma comparação da década de 40, a década de 80, e agora, nós estamos vendo no século 21, faz uma comparação. Pensa, aquelas pessoas que ainda hoje têm mais de 100 anos, que acompanhou essa trajetória da humanidade, e você sentar e estiver sóbrio, que alguns são sóbrios ainda, e perguntar como você vê essa geração, a tua geração, com certeza vão dizer, é a pior. Na minha geração, os filhos respeitavam os pais, havia pudor, havia educação, havia gentileza, tá? Com certeza, se pegar uma pessoa que tem mais de 100 anos e conversar com ela, como eu conheci lá aquele que é da Palavra da Vida, que tem 90 e poucos anos, ele dando testemunho, né, do relacionamento dele, do casamento dele, da vida dele, você vê, parece que é outro mundo, é outra história, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que cair na real, que o Paulo está dizendo, tá? Isso lá, ele está se referindo nos últimos dias, e nós não temos como passar essa bola adiante. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso para mim, como ministro, como profeta, como homem de Deus, tem um peso espiritual. Porque se você pegar um pregador do tempo, um Billy Graham, né?
um point show que ele ficou na Coreia, das décadas de 40, de 50, de 60, de 70, entendeu? Eu garanto uma coisa, eles tinham muito mais aceitação a alguns princípios do Evangelho, porque já ainda havia pudor, havia respeito. Falar, olha, não é, pegar o 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 diante, o capítulo 9 diz assim, não é bom que o homem toque na mulher. Nossa, isso aí era tremenda aceitação na sociedade. Em 1940, 1950, realmente, o cara para ir namorar, ia namorar na sala, com o pai e a mãe no meio, um outro lado, porque havia esse princípio. Então, pregar isso aqui naqueles dias, tranquilo. Mas pregar hoje? Pregar uma santidade no relacionamento, pregar pudor no relacionamento, tá? Tenho certeza, pregar pudor, como está em 1 Coríntios capítulo 14, 26, ordem do culto, né? Tudo seja com ordem e decência, tá? Ordem é uma coisa organizada, não bagunçada, tanto é que não for improvisar, seja um de cada vez, não, o primeiro, como levantar o primeiro, o outro se assenta, está lá em 1 Coríntios, pregar isso aqui, na década de 40, de 50, de 60, de 70, tranquilo. Hoje, com certeza, os cultos naquela época, quando você entrava, eu tenho certeza que você não ia ver criança correndo, porque os filhos respeitavam os pais, você não ia ver bagunça, havia ordem no culto. E hoje? Se você repreender a criança, o pai e a mãe eles dão conta e diz, estão maltratando meu filho dentro da igreja, não quer deixar ele à vontade. Ordem, decência, o que você entende por decência? Algo decente. Quando fala de decência, fala de pudor, fala de preservação, tá, da intimidade ou da sensualidade, isso é pudor. Quando você fala assim, alguém que tem decência, está vestido decentemente, indecente, tá? Então, quando fala de ordem, fala de uma coisa organizada, não bagunçada, que tem uma coordenada, que tem começo, meio e fim, não é aquela coisa bem desembestada. E quando fala de decência, tanto é que Pedro fala sobre isso, que as mulheres, o modo dela se vestir, o modo dela se trajar, né? Quer dizer, então, hoje, naquela época, pregar isso aqui, tranquilo, as mulheres usavam vestido longo, não havia. Hoje, pregar decência, você vê hoje igrejas que não tem pudor. Infelizmente, nós temos que olhar e dizer, mulheres carregadas, porque hoje nós temos que entender que essa palavra, ela se encaixa perfeitamente à nossa geração, tá? Porque infelizmente para nós hoje que estamos vivenciando, presenciando profecias que estão se cumprindo na íntegra, Mateus 24 não é mais uma palavra que está na Bíblia, Mateus 24 é uma palavra que já está se materializando, tá? Nos últimos tempos haverá rumores de guerra, peste, fome, né? Maremoto, terremoto, ele está falando de uma grande escala, tá? Então são palavras, são profecias, são revelações, são diagnósticos que está se cumprindo na íntegra do nosso tempo. Então eu vou colocar alguns pontos aqui para cada um entender qual é a sua posição e qual é a sua função. A minha posição, vou dar um exemplo. Quem já andou de avião aqui? Já andou de avião? Já andou de avião? Pera para andar de avião então, tá? Quem andou de avião? Você entra no avião, tranquilo, pensando na hora do voo, vai sair, vai entrar, tal, tá? E você não sabe quem é um piloto. Você não sabe quem é um piloto. Você não sabe quanto tempo ele tem de experiência. Se ele é um novato, se ele é experiente. Você não entra pensando, quem é o piloto? O tanque está cheio? Como está? E outra, quando você entra do avião, você não tem visão nenhuma. A visão que quem está na cabine jamais será a mesma visão que quem está lá sendo transportado. Quem concorda? Sim. É impossível. Com certeza, a visão que o cara que está pilotando é única, é peculiar, é própria a ele, tá? Quem está lá atrás, a visão dele é limitada, a janelinha, ele pode olhar, pode tirar foto, limitada. O que eu quero dizer? Quem está conduzindo o rebanho tem uma visão, quem está sendo conduzido tem outra visão limitada. É impossível uma igreja, um rebanho, tá? Ter a visão de um sacerdote, de um profeta. Tem coisas que eu vou estar vendo e você nunca vai ver, porque eu estou na frente, eu estou conduzindo o povo. Não tem como, amado, não tem como alguém que está sendo conduzido ter a mesma noção de quem está conduzindo. Impossível. Seja num avião,
seja num ônibus ou até mesmo num carro. Quando você está no passageiro, você tem uma outra percepção da situação, mas quem está no volante, ele tem outra visão do trânsito, ou não é? Tá? Então o que eu quero dizer? Que por não entender isso, essa geração, como diz assim, porque as pessoas resistem à autoridade? Por não conseguir ver o que ela está vendo, entender o que ela está entendendo, e aí há um ato de confiança, há um ato de submissão e de credibilidade. Quando você entra no avião, você não pede o currículo do piloto, do copiloto, você não pede nada deles, você vai na confiança. Teve um caso, num país, outro país, isso foi história, o piloto estava com depressão, o copiloto estava com depressão, né? Depressão, passando tratamento, não deveria nem estar trabalhando, estava tomando remédio depressivo. Aí o piloto falou para ele: fica aqui que eu vou ali no banheiro, e saiu. Quando ele saiu, o que ele fez? Ele trancou a porta. Viu essa notícia? E ele jogou o avião no monte. E tem uma gravação que passa, se você for na internet, você vai saber que o copiloto trancou, e você, na gravação que é a caixa preta, você vê o piloto gritando, berrando, batendo na porta, porque é blindada, entendeu? São as últimas notícias que tem. O copiloto suicida, matou todo mundo daquele avião, tá? Teve o caso do Chapecó, ninguém tinha noção da imprudência daquele piloto. Aquele piloto, ele fez uma roleta russa com o avião, ele foi com o avião na reserva, com combustível limitado, foi pane seca, o avião caiu por falta de combustível. Isso é a coisa mais absurda que pode acontecer, é coisa louca. O que eu quero dizer? Existe imprudente conduzindo? Existe. Pessoas que estão ali, mas na verdade elas estão despercebidas, sabe? O que eu quero dizer hoje, que assim como existe, quantos aviões estão voando agora? Quantos pilotos tem? Quantos motoristas de ônibus? Quantos, tá? Então, com o homem, aquela pessoa, como diz, maldito homem que confia no homem e faz a sua carne e seu braço forte. Mas quando se trata de Deus, quando se trata do reino de Deus, quando se trata da obra de Deus, Ele não põe qualquer um, e manda você não seguir qualquer um. Ele não manda você subir num avião, espiritualmente dizendo, simbolicamente, a cega, sem saber quem é, quem está, o que está fazendo. Não. Ele põe critérios, ele põe princípios, ele põe parâmetros. Só vai a cego quem quiser, tá? A Bíblia toda, tanto é que o próprio texto aqui, tá? Quando você chega no capítulo 3, que eu estava lendo aqui, no versículo 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus não coloca qualquer um no altar, Deus não coloca qualquer profeta, não. Mas pastor, por que então existe escândalo? Porque as pessoas não vão poder chegar para Jesus naquele dia: ah, mas foi fulano que me levou, foi fulano. Não, deixa eu dizer uma coisa a você: vocês não têm obrigação nenhuma de seguir ninguém na face da terra, por mais que ele se diga ser o que é, se ele não estiver dentro dos critérios de Deus. E eu também, como profeta, não tenho obrigação nenhuma de conduzir ninguém debaixo da minha unção que não respeita os critérios de Deus. Então deixa eu trazer um alerta aqui: se você vai subir num avião espiritualmente dizendo, para ser conduzido pelo reino, o Senhor coloca 3 critérios que servem para todos. Ele manda a gente andar no Espírito, Ele manda a gente obedecer a palavra e fazer a vontade dEle. São esses 3 princípios que nos levam à eternidade: andar no Espírito, porque quem não tem o Espírito não é dEle, quem está na carne não pode agradar a Ele, só os que estão no Espírito. Quem se inclina para o Espírito caminha para a vida, quem se inclina para a carne caminha para a morte. Quem não interessa, do púlpito à última cadeira, tá? Não interessa. Então andar no Espírito, principalmente aqueles que estão no altar, ali é indiscutível. Se eu vou tomar uma plataforma, um púlpito, para falar qualquer coisa,
não pode ser de mim. Então eu não posso subir num púlpito ou num culto como agora, chegar, eu penso assim, eu acho assim, porque Deus, Ele diz, aonde eu mandar você ir, tu irá, o que mandar você falar, abre a boca e eu serei. Então o pregador que tem os princípios de Deus, ele não abre a boca se Deus não mandar, e ele não vai se não for enviado. Então o critério é esse. Se você segue alguém que já começa o discurso dizendo, eu penso assim, você deve levantar e já ir embora. Esse piloto não presta, ele está fora do critério de Deus. Tanto é que Paulo fala isso. Primeiro é o Espírito, tanto é que as 7 cartas à igreja, ele pode começar com o anjo, mas dizendo, quem tem ouvido ouça o Espírito. Não é quem está falando no homem, não é o homem falando usando Deus, é Deus usando o homem. Tá? Eu não tenho obrigação de ouvir ninguém, seja da mídia ou seja da favela, se eu não entender que é Deus falando. Aí está o primeiro engano. Por que há essa corrupção? Porque as pessoas, por ter passado vergonha, ou ter sido enganado, ultrapassado pessoas que não são, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos, muitos vindo em nome de Jesus, enganando a muitos, então colocou em descredibilidade aqueles que são verdadeiros. E como o povo não é ensinado, o povo não sabe quais os critérios. Então deixa eu dar alguns pontos aqui, para você não ser enganado e passar dessa geração, olha, navegando na asa do Espírito. Primeira coisa, manda a gente andar no Espírito, tá? Primeira coisa, manda a gente se inclinar ao Espírito, manda a gente semear no Espírito. Quem semeia no Espírito, vida tem, então, Espírito. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito. Se é para andar vocês a andar no Espírito, quanto mais eu, que estou aqui conduzindo vocês. É ou não é? Tanto é que quem levanta pessoas é o Espírito Santo. Atos 3 disse que a igreja havia profetas, mestres, pastores, até que disse o Espírito, estavam jejuando e orando, até que disse o Espírito, me separa Paulo e Silas. Então é o Espírito que separa, é o Espírito que capacita, é o Espírito. Se eu não ver que é Deus na vida de fulano, e como que eu sei que é Deus? Aí entra o segundo critério, que anda de mão dada com o primeiro, para você não ser enganado. Mandou dar no Espírito. Mas como que eu identifico o Espírito de fulano? Primeiro, João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, vos guiar em toda verdade. Primeira coisa que você entende, o Espírito Santo não levanta ninguém para andar fora daqui. O Espírito Santo levanta pessoas para falar da parte de Deus. São a Escritura, foram vários escritores, mas todos inspirados pelo Espírito. Homens santos, movidos pelo Espírito, diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, fala sobre isso. Homens movidos pelo Espírito. Então, nenhuma escritura foi de particular inspiração, foi o Espírito Santo que inspirou aqui. Os escritores, qualquer um podia escrever, mas quem ditava era o Espírito Santo, desde Moisés até o último escritor que confeccionou a Bíblia. Então, o que eu posso entender? Como eu sei que fulano é de Deus? Quando ele está trazendo a palavra, a verdade. Quando eu posso examinar aqui e testificar o que você está falando está aqui, porque jamais o Espírito Santo vai falar contra aqui ou fora daqui. Toda escritura é inspirada por Deus, toda a escritura. Quando diz lá em João 7,37, quem crê em mim, como diz a escritura. João 5,39, examinai as escrituras, elas testificam de mim. Mateus 22,29, errais por não conhecer a escritura, nem o poder de Deus. Então, como que eu sei que fulano está falando? Porque eu posso ter a ousadia de olhar e confrontar, e até não considerar, e até se bobear, desrespeitar alguém que está desrespeitando a palavra. Elias fez isso, os profetas de Baal, dentro da casa de Israel. Paulo fez isso com Pedro, em Gálatas, no capítulo 2, e diz que ele se colocou contra Pedro, porque agia com hipocrisia, sendo ele um judeu mau e queria pregar normas judaicas. Mas só que quando ele começa a introdução do texto, 1 Gálatas capítulo 1 de Gálatas, diz assim: quem foi o feiticeiro que vos enfeitiçou? Que há tão pouco tempo vocês estão se desviando, se afastando do evangelho, para outro evangelho, não que seja outro evangelho, mas são alguns que estão deturpando, distorcendo a palavra. Porque se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, que vai além disso aqui, seja anátema, seja maldito. Se vier qualquer um, ou mesmo eu, Paulo, olha que ele fala, eu mesmo, Paulo, pregar outra coisa que não esteja aqui em concordância aqui, seja anátema. Depois ele fala de Pedro, sabe por quê? Porque às vezes não interessa que é Pedro, Pedro é o apóstolo, não interessa se é Pedro, se é Paulo, se é um anjo de luz, se não estiver batendo aqui,
concordando com aqui, e não estiver respaldado aqui, é maldição, é demônio, é um anjo do céu. Então, qual o segundo critério? As pessoas hoje, essa última geração, amados, estão tão impregnados de religiões, tradições, liturgia, de coisa que não consegue peneirar mais nada. Estão trocando gato por lebre. Diz que os últimos tempos apostatarão da fé, por seguir doutrinas de homens e até de demônio. Amados, nós temos que entender que nesses últimos dias, cada um zela pela sua própria alma, porque o teu maior patrimônio é a tua alma. Lucas 9:3, 9:15 diz: o que dará ao homem pela sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e trazer dano na sua alma? O que dará ao homem pela sua alma? Sabe, o teu maior patrimônio não é os bens, é a tua alma, porque você não vai levar nada desse mundo, a não ser a tua alma, tá? Então o que eu estou dizendo aqui, nós estamos vendo isso, nós estamos vendo nos últimos tempos, aonde não há pudor, não há respeito. Eu vou ser atropelado com gosto, pode ter certeza. Se eu ficar mantendo minha posição e falar o que Deus manda, o que Deus quer, eu vou ser mais perseguido por crente do que talvez até por os incrédulos. Por quê? Porque eu vou manter a posição dentro dos princípios. O primeiro princípio é andar no Espírito, e quem está no Espírito anda na palavra, respeita a palavra, prega a palavra. Paulo, logo em seguida, no capítulo 4 de 2 Timóteo, diz: conjuro-te perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos ou mortos, pela sua manifestação, tá, do seu reino. Prega a palavra, insta, corrija, insta, quer seja oportuna, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestre, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusar-se-ão dar ouvido à verdade, entregando sua fábula. Você vê que ele começa o capítulo 3 falando de uma corrupção, de uma decomposição literal da moral, do caráter e tudo. E quando Paulo diz: olha, prega a palavra, fica na palavra, mesmo que alguém resista, não queira mais ouvir, fica nela. E ele diz: porque vai acontecer isso, vão recusar dar ouvir a verdade. Sabe o que eu entendo? Às vezes eu posto um vídeo, eu posto uma palavra, eu vou ver a visualização, eu falei: Jesus, o povo não quer mais ouvir a verdade, porque sabe que eu sou um homem que falo aquilo que muitos não querem ouvir. Eu sei que eu aborreço, eu sei que a verdade aborrece, a verdade confronta, a verdade nos cobra posicionamento, respeito, pudor, santidade. A palavra de Deus nos cobra que o filho deve honrar o pai e a mãe. A palavra nos cobra posicionamento, que a mulher deve ser submissa ao marido. Por quê? Como a sociedade está desmantelada, tá toda sem parâmetro, então ninguém quer ser cobrado, porque ela não quer ser dor do seu nariz. Não é que nem em 1940, que eu podia pregar isso e dizer: não, tá boa, realmente, não é bom para a mulher, minha filha vai casar virgem. Hoje, dá risada, deixa ela curtir a vida. É melhor que curta, mesmo depois de casar, não fica aí com vontade, né? Hoje a mentalidade, está decompondo os valores. Então hoje pregar o mesmo valor de 1940, que ali se adaptava perfeitamente, porque ainda havia pudor, havia caráter, havia santidade, havia respeito, pregar o mesmo princípio hoje, pensa a briga que vai ser, reverência. 1940, 1950, 1960, se você pegar como era o respeito que havia com as autoridades daquele tempo, e você fazer um paralelo com esse tempo, seja qual for a autoridade, do mais simples ao maior escalão, tá? Hoje não há respeito, não há respeito. Então pregar respeito hoje pode ser uma afronta, pregar santidade, pregar pudor, pregar submissão, pregar, sabe? Então não é nós que temos que mudar a pregação, nós temos que pregar a palavra, quer tempo ou fora de tempo, quer oportuno ou não. É isso que ele está dizendo, sustenta a verdade, porque haverá tempo que vai acontecer, está acontecendo. Eu não queria ver esse tempo, eu queria ter vindo até para o Paulo, talvez seria melhor do que hoje. Talvez se eu fosse um pregador com toda essa capacidade que Deus me deu de conhecimento, de digitar a Bíblia, em 1960, talvez eu estaria ganhando alma a rodo. Os jovens estariam se convertendo a rodo. Graças a Deus que eu peguei 3 décadas,
Primeira década da minha conversão foi bênção, porque eu comecei a pregar, comecei a ganhar alma. Segunda década ele foi legal. Na terceira já, eu estou melhor do que eu era 30 anos atrás. Prego com muita firmeza, mas parece que não tem o mesmo efeito. Sabe por quê? Não é eu que mudei. Não fui eu que saí da posição. Não fui eu que regredi no meu aperfeiçoamento. Eu estou pior do que era antes. Não, é a geração que está pior do que era antes. É a mentalidade que está pior que era antes. É a coisa que está se decompondo. E eu vou dizer uma coisa: os pregadores daqui para frente vão ter muito trabalho, porque vão aplaudir aqueles que agradam o ouvido e vão desrespeitar aqueles que falam a verdade, que confronta ainda os princípios, valores que ainda Deus cobra de cada um de nós. E aqui ele diz: pregue a palavra. Logo em seguida ele diz: recusação da ouvir a verdade. Versículo 4: e recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Se você vai em Colossenses capítulo 2:8, diz: cuidado para não ser enredado pelas vãs filosofias, fábulas, filosofias, apostasia, doutrina de homem, doutrina de demônio. Nós estamos impregnados disso. Então, cada vez que eu levanto, eu saio a pregar, eu sei que o meu trabalho é árduo. Eu trazer a consciência, porque eu estou vendo um momento onde a imposição é 10 vezes maiores do que era quando me converti lá atrás. Eu vim do mundo, eu já fui jovem, eu já fui filho, e hoje eu sou pai. E eu estou acompanhando a degradação, a decomposição do caráter, da moral, do respeito, e a coisa está ficando feia. Não é porque, agora, você acha que por causa que eu estou vendo isso, eu vou baixar a cabeça? Não, eu vou ficar na posição, porque ele diz: tu porém, versículo 5, ser sóbrio em todas essas coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu pego esse conselho hoje para mim e abraço ele, porque o primeiro critério, como Deus sempre falou, não está no Espírito, é porque ele anda aqui, ele segue os critérios daqui, os princípios daqui, ele se alinha com aqui, ele calça o evangelho, ele veste a armadura que é a palavra. Então, quando eu prego para alguém que ama aqui e se coloca aqui, eu não vou ter trabalho nenhum. Se eu pregar essa palavra para alguém que ama essa palavra como eu amo, eu não vou ter trabalho nenhum. Se eu prego essa palavra para alguém que quer andar com Deus, quer servir a Deus, quer adorar a Deus, quer agradar a Deus, então quando eu pregar: olha, fulano, eu chego com uma Bíblia, usa a Bia aqui: Bia, você é novinha, você quer ter um casamento, você quer ter futuro? Quero. Então não é bom que o homem toque com a mulher do casamento. Então não deixe o diabo ultrapassar a alma. Se consagra, se separa, espera Deus mostrar o seu. E quando mostrar, segue o padrão de Deus, até você ir para o cartório, do cartório de uma lua de mel. Se ela tiver o coração voltado e que vai ser Deus, ela vai dizer amém, e vai abraçar esse conselho, e vai guardar ele como eu guardei na minha juventude. Mas se ela tiver caminho